Shabbat Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Jazar. Eu gostaria de aproveitar hoje a oportunidade para voltar a falar sobre o patriarca Abraão. Eu gostaria de trazer alguns pontos que a Bíblia não cita sobre Abraão. Gostaria de trazer alguns pontos que a Bíblia não cita sobre Abraão, para que a gente pudesse compreender melhor os bastidores espirituais do que estava acontecendo quando Abraão sai da terra de Ur dos caldeus. Então ele passa desde o Egito, passa por Abimeleque, rei dos filisteus, e os acontecimentos que o envolveram em Sodoma e Gomorra, né? Mas eu gostaria já de passar por alguns detalhes que a Bíblia não cita. E queria dar as boas-vindas aos irmãos que estão aí hoje conectados. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Aí o Edilnei, Frazão, Clarice, Ulisses, Suzana, Gerlane, né? Juliana, Rosimeire, Jack na área, Vera Gurgel, G. Oliveira, né? M. Oliver, Richardson, Alessandra, Ana Paula, Canal Adventista, bem-vindo. Aloysio Souza, e, enfim, Maria Ribeiro, né? Adriana, Carson, Vinícius, Sandro, né? Joélio. Muito bem. Todos vocês conectados, sejam muito bem-vindos. Nós vamos aqui abordar alguns aspectos que a Bíblia não cita sobre o livro de Enoque. E é muito interessante porque a partir desses relatos nós vamos entender melhor o porquê que certas coisas aconteceram na vida dos patriarcas, envolvendo as pessoas relacionadas a eles, e vamos entender melhor por que o Criador ordenou certas coisas que na Bíblia, né, que nós temos, ela não é tão explícita, ela não é tão clara, não, né? E uma das primeiras coisas que me chamam a atenção é quando a Bíblia narra por que Abraham, ele consentiu com Sara para mandar o menino Ismael ir embora. Vamos começar por aí. O livro de Jazar, ele cita que Ismael apontou uma flecha para o menino Isaac, né, depois de ele ter nascido. Isso não está na Bíblia, certo? Mas o livro de Jazar, ele vai trazer. Eu vou passar a história de Sodoma e Gomorra, porque isso está num vídeo aqui no canal, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, que o livro de Jazar cita em detalhes sobre a perversidade, a imoralidade que aqueles povos praticavam. E eu queria já passar direto aqui para a parte em que Abraham vai visitar Ismael, né, mesmo depois de tê-lo deserdado. Isso você não vai ler em canto nenhum da Bíblia, mas é muito interessante essa parte. Então vamos lá.
Isaac foi desmamado, também Terá, o pai de Abraão, seu irmão Naor, vieram de Harã, eles todos que lhe pertencem, grandemente alegraram-se ao saber que um filho havia nascido de Sara. E eles se alegraram, permanecendo com ele muitos dias nas terras dos filisteus. Ok. Agora veja essa parte. E Ismael, né? Quando Isaac tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda, e Ismael, veio a Isaac e sentou-se em frente a ele. E ele tomou o arco e colocou a flecha nele e intentou matar Isaac. Então veja, Sara não fez o que fez, mandando Agar e Ismael ir embora por qualquer motivo. A Bíblia, inclusive, ela cita que zombava dele, né? Dá a entender que Ismael zombava dele, só isso. Mas aqui você vê mais detalhes do que realmente aconteceu. O verso 15 do capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 21 do livro de Jazar, cita que Sara viu que Ismael desejava fazer seu filho Isaque, e ela entristeceu-se muito por causa de seu filho e procurou Abraão. E disse: expulse a escrava e seu filho, para que o seu filho não seja herdeiro com meu filho, devido ao que ele quis fazer ao meu filho hoje. De certa forma, o que Ismael fez foi profético, né? As armas dele e da sua descendência estariam voltadas contra seus irmãos, pelo menos meio irmãos, né, por parte de pai, seus irmãos israelitas. E até hoje assim acontece. Sara tinha medo que o garoto se tornasse herdeiro juntamente com seu filho. E Abraham ouviu a voz de Sara, levantou-se no início da manhã, ele 12 pães, uma garrafa d'água, deu a Agar e mandou-a para longe com seu filho. E Agar foi com o filho para o deserto, e habitava um deserto de Parã com os habitantes do deserto. Ismael foi um arqueiro e morou no deserto um longo tempo. O livro de Jazar traz detalhes do que aconteceu posteriormente. Agar tomou uma esposa para seu filho de Mitzraim, ou Egito. Seu nome era Meribá. A esposa de Ismael concedeu e gerou 4 filhos e 2 filhas de Ismael. E sua mãe, sua esposa e filhos mais tarde foram e voltaram para o deserto. E o Eterno deu a Ismael rebanhos e manadas e tendas por causa de seu pai Abraão. E o homem teve um grande rebanho em gado. E Ismael habitou nos desertos em tendas, viajou e descansou por um longo tempo e não via o rosto do pai. E então, algum tempo depois, Abraão disse a Sara, sua esposa: vou ir ver meu filho Ismael, pois tenho desejo de vê-lo, pois não tenho visto ele por muito tempo. E interessante, esse detalhe a Bíblia não cita. E é um relato interessante de como Abraão testa a esposa de Ismael, né, para ver a sua piedade, digamos assim. Olha o que acontece. Abraão foi para o deserto, chegou à tenda de Ismael meio-dia e perguntou por Ismael, e encontrou a esposa de Ismael, sentada na tenda com os filhos. E Abraão pediu a esposa de Ismael, perguntou onde foi ele, onde foi Ismael. Se deslocou para o campo para caçar, e Abraão, ainda montado sobre o camelo, pois não iria sair no chão, como tinha jurado sua esposa Sara, que ele não iria sair do camelo, disse à esposa de Ismael: minha filha, me dê um pouco de água que eu possa beber, porque estou cansado da viagem. E a esposa de Ismael respondeu e disse: não temos água nem pão. E ela continuou sentada na tenda e não perguntou a Abraão, nem quis saber quem era ele. Mas ela estava batendo seus filhos na tenda e ela estava xingando-os. E ela também amaldiçoava seu marido Ismael e reprovava ele. E Abraão ouviu as palavras da esposa de Ismael para seus filhos e ficou muito irritado e descontente. Então, isso é um detalhe que o livro de Jazar nos traz, né? Que a Bíblia não cita. Abraão experimenta ela pedindo, já que o hábito de Abraão era ser hospitaleiro, ser solidário para com o próximo. E você vê o caráter
da mulher de Ismael, pelo menos uma delas, né, a primeira, Meribá, a egípcia, como ela maltratava os filhos e também tinha o marido em baixa estima, certo? E Abraham disse, esposa, quando o teu marido Ismael retornar para casa, diga estas palavras a ele. Um homem velho da terra dos filisteus veio cá procurar-te, assim era sua aparência e imagem. Não perguntei quem era ele, vendo que tu não estavas aqui. Ele me disse, quando Ismael retornar, diga a ele. Isto que este homem dirá agora. Quando chegar em casa, lance fora o prego da tua tenda, o qual colocou, e coloque noutro lugar. E Abraham terminou suas instruções para a mulher e virou e saiu e voltou para casa no camelo. E depois Ismael voltou da sua caçada, ele e sua mãe retornaram à tenda e sua esposa falou estas palavras. Quando Ismael ouviu as palavras de sua esposa, ele sabia que era seu pai e que sua esposa não o honrou. E Ismael compreendeu as palavras que seu pai tinha dito à esposa e ouviu a voz de seu pai e expulsou aquela mulher e ela foi embora. Ismael depois foi para a terra de Canaã, teve outra esposa, trouxe a sua tenda para o lugar onde morava e no final de 3 anos Abraham disse, vou novamente ver meu filho Ismael. Ele montou em seu camelo, foi para o deserto e chegou à tenda de Ismael meio-dia e perguntou a Ismael, por Ismael a sua esposa, que saiu da tenda. Ela disse, ele não está aqui, meu senhor, pois ele foi caçar nos campos e também alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraham, entre, meu senhor, na tenda e coma um pedaço de pão para que tua alma possa repousar na viagem. E Abraham disse a ela, não vou parar, porque estou com pressa para continuar minha viagem, mas dê-me um pouco de água para beber, pois tenho sede. E a mulher apressou-se, correu para a tenda, trouxe pão e água, colocou diante dele e pediu que comesse. Ele comeu e bebeu, e seu coração foi confortado. Ele abençoou seu filho Ismael. Ele terminou a refeição e abençoou Iarro e disse à esposa de Ismael, quando voltar para Ismael para casa, diga a ele essas palavras. Um homem velho da terra dos filisteus veio cá e perguntou por ti. E eu trouxe-lhe pão e água, ele comeu e bebeu, seu coração foi consolado. Ele disse-me estas palavras, quando Ismael, teu marido, voltar para casa, diga a ele essas palavras. O prego da tua tenda é ótimo, não coloque-o para fora. Então aí você já entendeu que mensagem Abraham deixou para o filho Ismael. Né? Essa sim era uma boa esposa, essa que ele tinha trazido aí da terra de Canaã. Os capítulos seguintes narram aquela história do sacrifício de Isaac. E esse relato é muito interessante porque exatamente, meus queridos, você tem alguns detalhes envolvidos por trás daquela situação da prova de Abraão, a prova de fé, a prova de emuná de Abraão. E o livro de Jazar, ele revela os bastidores do conflito. Aqui diz assim, o dia chegou quando os filhos de Iarro vieram e colocaram-se diante de Iarro. E Rassatã também veio com os filhos de Iarro diante de Iá. Iá disse a Rassatã, de onde vens? Rassatã respondeu Iá, de ir para lá e para cá na terra, e de andar para cima e para baixo na mesma. Iá disse a Rassatã, qual é a tua palavra a mim sobre os filhos da terra? E Satanás respondeu a Iarro, eu vi todos os filhos da terra que servem-te e se lembram de ti quando pedem algo a ti. E quando tu dá a coisa que eles pedem a ti, sentem-se à vontade, abandonam-te, não se lembram mais de ti. Tu tens visto Abraham, filho de Terá, que em primeiro lugar não teve filhos, serviu-te e ergueu altares a ti. Onde ele veio, ele trouxe até ofertas sobre eles e proclamou o teu nome continuamente para todos os filhos da terra. Agora que seu filho Isaque nasce a ele, ele tem abandonado a ti, fez uma grande festa para todos os habitantes da terra e tu ele tem esquecido. No meio de tudo que ele tem feito, não te trouxe nenhuma oferta, nem holocaustos, nem ofertas tranquilas, oferecendo boi, cordeiro, nem cabra, de tudo que ele matou no dia em que seu filho foi desmamado. Desde o momento do nascimento de seu filho até agora, sendo 37 anos,
Ele não construiu nenhum altar diante de ti, nem trouxe qualquer oferta para ti, pois ele viu que tu dás o que ele solicitava diante de ti, e ele te deixou, te deixou. Você vê como a postura de Rastatã é a mesma contra o patriarca Iov, o Jó. Ele diz, ele te serve porque você dá tudo o que ele precisa. E Abraham tinha negligenciado aí, talvez, o sacrifício, né? E aí, no aniversário de Isaac, Rastatã vai e acusa Abraham de ser egoísta e de não servir ao Eterno. E Arro disse a Abraham, pois não há na terra ninguém como ele, perfeito e reto diante de mim, que teme a Iá e evita o mal. Como eu vivo, direi a ele, traga-me Isaac, teu filho diante de mim, e ele não recusaria. Quanto mais eu dissesse-lhe, para trazer um holocausto diante de mim, de seu rebanho, ou efetivos. Na Bíblia, parece que a prova que Abraão passa é simplesmente um ato de prova de fé. O que Abraham estava sendo provada a lealdade. Só que o livro de Azar explica. Rassatã pôs em xeque a fidelidade de Abraham e deu a entender que Isaac era mais precioso para ele do que o Eterno. Né? E é isso, irmãos, que estava em jogo no grande conflito envolvendo Rassatã, o Criador, e Abraham. E Rassatã respondeu ao Eterno e disse, olha, agora diga a Abraham que, como tu me disseste, verá se ele não irá transgredir nesse dia e pôr de lado tuas palavras. Nesse momento, a palavra de Yahvé veio a Abraham e disse, e ele disse, aqui estou. E ele disse, agora tome teu filho, teu único filho que amas, Yitzhak, e vá para a terra de Moriá, oferece-lhe lá como um holocausto em uma das montanhas que será mostrada a ti, pois lá você verá numa nuvem o poder de Yah. E Abraham disse dentro de si mesmo, como irei separar meu filho Isaac de Sará, sua mãe, a fim de trazê-lo como um holocausto diante de Yah? Então, Abraham foi até Sara, né? E disse que iria levar seu filho para aprender os caminhos de Yah. E Sara disse, tu disseste bem, vá, meu senhor, faze-lhe como tiver dito, mas não tire-o a uma grande distância de mim, nem deixe-o permanecer lá muito tempo, pois minha alma está ligada dentro. Então Abraham disse, Sara, minha filha, oremos a Yah, ele poderá fazer o bem para nós. E Sara levou seu filho Isaac e ficou toda noite com ela, e ela beijou e abraçou e lhe deu instruções. Então, o livro de Azar continua narrando a história, mostrando a preocupação de Sara. Ela pressentia algo, com certeza, como mãe. Sara chorava amargamente a noite toda. E então, ela vestiu Isaac, pôs um turbante na cabeça dele, colocou uma pedra preciosa na parte superior do turbante, lhe deu provisão para a estrada e saíram. E quando Sara ouviu as palavras de seu filho Isaac, chorou amargamente. E seu marido chorou muito com ela. E seu filho chorou com eles, um grande choro. Também aqueles que foram choraram muito com eles. Então Abraham foi com Isaac para levá-lo como oferta diante de Yah, como ele ordenou-lhe, e levou 2 de seus homens jovens com ele. E Ismael disse a Eliezer, agora meu pai Abraham está indo com Isaac, levá-lo como holocausto a Yah, como ele mandou. Agora, quando ele retornar, ele dará a mim tudo o que possui, para herdar depois dele, pois eu sou seu primeiro filho. E Eliezer respondeu a Ismael e disse, certamente Abraham o lançará fora com tua mãe, e jurará que tu não herdará qualquer coisa de tudo que ele possui, e a quem ele vai dar tudo o que ele tem com todos os teus tesouros, senão a mim, seu servo, que tem sido fiel em sua casa, que tem servido a ele dia e noite, tem feito o que ele deseja,
Para mim ele irá legar em sua morte tudo o que ele possui. Aí você vê Eliezer e Ismael já conspirando para herdar tudo de Abraão. Tá? E olha o que aconteceu. Enquanto Abraão estava indo com o filho, Rassatã veio e apareceu a Abraão na figura de um homem muito velho, humilde e de espírito contrito. E ele aproximou-se e disse-lhe: És tu bobo ou brutal? Que estás indo fazer esta coisa nesse dia para teu único filho? Pois Yah te deu-te um filho nos teus últimos dias, na tua idade avançada, e tu irás matá-lo nesse dia? Porque sem ele ter cometido violência, irás tu fazer com que a alma de teu único filho pereça da terra? Esse fato de Satanás se transfigurar não é estranho à Bíblia, às Escrituras. Paulo escreveu, Shaul, que ele se transforma em anjo de luz e seus anjos ministros de justiça. Então, como ele não poderia se materializar em forma de um velho, contrito, humilde, dando conselhos para Abraão, para fazê-lo desistir de obedecer o mandamento do Eterno? O velho dizia, né, que era Rassatã: não consegues tu saber e compreender que essa coisa não pode ser de Yah? Pois Yah não pode fazer tal mal na terra. E ele disse: vá e mate teu filho. E Abraão não viu isso, sabia que era a palavra de Rassatã, que se esforçava para retirá-lo fora do caminho de Yah. Mas Abraão não ouviu a voz de Rassatã, e Abraão repreendeu e ele foi embora. Queridos, você já se deparou com pessoas que tentam mitigar a sua fé, falando bobagens e até em nome do Eterno, contra a fé das Escrituras? Abraão conhecia a palavra do Eterno, ele tinha falado pessoalmente para ele. Então ele sabia que aquilo não era a voz do Eterno, era Rassatã. Ele sabia distinguir as duas coisas. Hoje, infelizmente, as pessoas não sabem mais distinguir o que vem de Rassatã e o que não vem. Primeiro, porque quebra o paradigma das escrituras, né? Não crê nas escrituras. Então o diabo lança o que ele quiser e a pessoa engole, porque ela não está respaldada na palavra do Eterno, ela não dá ouvidos ao que o Eterno diz. E Rassatã retornou e veio a Isaac, e ele apareceu até Isaac na figura de um jovem alegre e bem favorecido. Então vejam, Rassatã, ele ataca as pessoas de acordo com a sua mentalidade, seu ponto fraco. Se manda um menino lá repreender Abraão, isso não ia surtir efeito, um moleque não tem. Agora, para Isaac, ele manda um rapazinho alegre, bem favorecido, se aproxima de Isaac e diz: não consegue tu saber e compreender que teu velho pai bobo irá matar você nesse dia por nada? Agora, portanto, meu filho, não ouça nem siga-o, pois ele é um velho bobo e não deixa tua alma preciosa e bela figurada ser perdida da terra. Então o diabo apela para o ego de Isaac, apela para o desrespeito, a falta de temor, honra ao pai, para fazê-lo desistir do propósito. Isaac ouviu isso e disse a Abraão: ouviste isto, meu pai? Que este homem tem falado? Mesmo assim ele falou. E Abraão respondeu seu filho Isaac e disse: cuide com ele, não ouça suas palavras, nem dê atenção a ele, pois ele é Rassatã, procurando nos retirar dos caminhos de Yah, dos mandamentos de Yah. Queridos, que no YouTube tá cheio de demônio transfigurado em mestres, em líderes, e no sistema religioso também, em toda parte. Pessoas disfarçadas de crente, até com Bíblia na mão, falando aquilo que Yah não disse, tentando te desvirtuar do caminho, tentando te fazer desistir. Ele usa o elo mais fraco da nossa família, ele usa situações para nos fazer desistir do caminho. E Abraão ainda repreendeu Rassatã, e Rassatã foi-se deles, vendo que não podia prevalecer sobre eles, escondeu-se deles, e passou adiante deles na estrada, transformou-se em um grande ribeiro de água na estrada. E Abraão e Isaac, seus dois jovens, chegaram naquele lugar, e viram um rio grande e poderoso, com águas poderosas. Agora, essa é uma parte interessante, porque
frequentemente você não acha que o inimigo ele vai realizar um prodígio tão grande. Até porque o Oriente é um deserto. O cara viaja dias e dias de deserto. E de repente havia um oásis, um grande rio, certo? Poderoso, um grande ribeiro na estrada. E é uma prova, queridos, que o adversário ele domina os elementos da natureza e ele consegue fazer certos prodígios, como um rio, se transformar num rio. Agora, se isso aqui parece ser muito mirabolante, né, para as pessoas, o Apocalipse diz que ele vai fazer fogo descer do céu. O Apocalipse cita milagres, sinais, prodígios que Satã vai perpetrar para enganar a humanidade nos últimos tempos. E Satã, então, se transforma num rio. Eles passaram por ele, águas em primeiro lugar alcançaram suas pernas, foram mais fundo no rio, águas chegaram até o pescoço e ficaram todos apavorados por causa da água. Enquanto eles estavam indo ao longo do rio, Abraham reconheceu aquele lugar e sabia que não havia água lá antes. Esse aqui é o ponto interessante. Algo que foge do normal, do natural, em relação a elementos da natureza, até os animais, né? Só pode ser coisa de Satã, muitas vezes para nos atingir, para nos tirar do caminho. E Abraham disse a seu filho Isaac: eu sei que esse lugar não existe. Nunca houve nem rio, nem água. Agora, portanto, é Satã que faz tudo isso para nós, para nos tirar neste dia dos comandos de Yah. E Abraham repreendeu e disse-lhe: Yah, repreende-te, Satã, vai embora, pois nós continuaremos nos comandos de Yah. E Satã teve pavor na voz de Abraham, e ele foi para longe deles, e o lugar se tornou novamente a terra seca, como era no início. Você vê até que ponto a prova de Abraham se tornou. O inimigo tentou até se transfigurar em rio para tirar do caminho esse povo. Né? No terceiro dia, Abraham levantou os olhos e viu o lugar à distância, e havia-lhe dito. E um pilar de fogo apareceu a ele, quando que chegou da terra ao céu. E uma nuvem de poder sobre a montanha, e o poder de Yah foi visto na nuvem. Tal como o Eterno tinha prometido. Você vai ver a glória do Eterno naquele monte. E Abraham disse a Isaac: meu filho consegue ver na montanha o que percebo à distância, o que eu vejo nela? E Isaac respondeu e disse ao pai: eu vejo, é um pilar de fogo, uma nuvem, poder de ar é visto na nuvem. E Abraham sabia que seu filho Isaac foi aceito diante de Yah como holocausto. E Abraham disse a Eliezer e Ismael, seu filho, olha que interessante, junto dele ia Eliezer também e Ismael, veja só. E diz: vocês também veem isso que nós vemos sobre a montanha que está à distância? E tanto Eliezer quanto Ismael disseram: nós não vemos nada mais do que com as outras montanhas da terra. E Abraham sabia que eles não foram aceitos diante de Yah para ir com eles. E Abraham disse a eles: esperem a nós aqui com o burro, enquanto eu e Isaac, meu filho, vamos para lá subir e adorar diante de Yahweh, em seguida retornaremos a vocês. O Alcorão diz que quem foi oferecido foi Ismael. Só que a Bíblia, o livro de Jazar, dizem que ele não subiu o monte com Abraham. Tanto é que ele nem tinha discernimento espiritual suficiente para entender o que estava acontecendo. Só Ismael, né? Perdão, só Isaac. Só Isaac conseguia enxergar com o pai a glória do Eterno, o pilar de fogo. Então, esse é um detalhe que a Bíblia não cita. Diz que foi com o servo e tal, mas que Ismael estava presente, não. Há certos detalhes a Bíblia omite, ou então ficaram de fora da Torá, o livro de Jazar cita. E Eliezer e Ismael permaneceram naquele lugar como Abraham tinha ordenado. Então eles foram, né, os dois. Deixa eu avançar mais um pouco à frente. E seu pai: eu farei tudo
o que Iá te falou com alegria no coração. E Abraham disse a Isaac, seu filho, há no teu coração qualquer pensamento ou dúvida sobre isso que não seja bom? Diga-me, meu filho, peço-te, ó meu filho, não esconda nada de mim. E Isaac respondeu seu pai Abraham e disse-lhe, meu pai, como Iá vive, e como tua alma vive, nada há no meu coração para fazer com que me desvie para a direita ou esquerda da palavra que ele falou para ti. Nenhum músculo mudou, se ajeitou com isso. Também não existe no meu coração qualquer pensamento ou maus conselhos relativos a isso. Estou de coração alegre e digo, bendito seja Iá, que nesse dia me escolheu para ser um holocausto diante dele. E Abraham grandemente se alegrou com as palavras de Isaac, subiram juntos ao lugar que Iá tinha falado, e Abraham se aproximou para construir o altar naquele lugar, e Abraham estava chorando, e Isaac tomou pedras e argamassa, até que eles terminaram a construção do altar. E Abraham tomou madeira e colocou-a no altar que tinha construído. Ele levou seu filho e prendeu para colocar sobre a madeira que estava sobre o altar, para matar-lhe como um holocausto diante de Iá. Iá disse a seu pai, me prenda com firmeza, em seguida coloque-me sobre o altar para que eu não possa virar-me. Na verdade foi Isaac, né, que pediu para ser amarrado bem firme, para não se virar e libertar-se devido à força da faca na carne, e assim acabe por profanar o holocausto. E Abraham assim fez. E Isaac ainda disse a seu pai, meu pai, quando tu tiveres me matado e me queimado como oferta, toma as cinzas que restarem de mim e leve a Sara, minha mãe. E diz a ela, isso é doce cheiro de Isaac, mas não lhe diga isso se ela estiver sentada perto de um poço ou em qualquer lugar alto, para que ela não possa lançar sua alma após a minha e morrer. E Abraham ouviu as palavras de Isaac, e levantou sua voz e chorou quando Isaac falou essas palavras. Lágrimas de Abraham jorraram em cima de Isaac. Isaac chorou amargamente e disse a seu pai, apressa-se, ó meu pai, faça a vontade de Iá, como ele comandou-te. E os corações de Abraham e Isaac exultaram sobre esta ordem, mas o olho chorou amargamente enquanto o coração exultou. E Abraham prendeu seu filho com vontade de madeira e esticou para trás o seu pescoço sobre o altar diante de seu pai, e Abraham estendeu para trás sua mão para tirar a faca para matar seu filho como holocausto diante de Iá. Naquela hora que os mensageiros, os anjos, do favor imerecido, vieram diante de Iá e falaram-lhe relativo a Isaac, dizendo, ó Iá, tu és um rei misericordioso e compassivo, sobre tudo que criaste no céu e na terra, tu sustenta todos. Dê, portanto, resgate e redenção ao teu servo Isaac. E piedade, tenha compaixão de Abraham e Isaac, seu filho, que estão nesse dia executando teus comandos. Tens tu visto, Iá, como Isaac, filho de Abraham, teu servo, está ligado para o abate como um animal? Agora, portanto, deixa tu apenas ser desperta para eles. Então, os anjos intercedem, e aparece Abraham, chama-lhe do céu e disse, não ponha tua mão sobre o rapaz, nem faça qualquer coisa a ele, pois agora eu sei que tu temes a Iá ao cumprir este ato, além de não reter teu filho, teu único filho de mim. E Abraham levantou os olhos e viu um carneiro que foi capturado em um arbusto pelos seus chifres, que foi o carneiro que Iá havia criado na terra no dia em que ele fez a terra e o céu. Agora, senhores, bem aqui. Essa é uma daquelas partes que são mais profundas do que o que nós vimos aí no contexto. Havia um carneiro que tinha sido criado na terra no dia em que ele fez a terra e o céu. O Apocalipse diz, ou fala do cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Né? O carneiro que foi criado, foi imolado, morto desde a fundação do mundo. E quando Abraham vai oferecer Isaac, que havia sido criado no dia em que ele fez a terra e o céu, é enviado. Aí no verso 71 do livro de Jazar diz, pois Iá tinha preparado este carneiro para aquele dia, para ser um holocausto
ao invés de Isaac. Aqui há uma profundidade incrível nessa revelação. Por quê? Porque, primeiro, o ser humano, ele caiu em pecado, ele deveria padecer, ser morto, por causa dos seus pecados, morte eterna, mas o Eterno já havia feito a provisão para o sacrifício de Isaac. No lugar dele havia um substituto, um carneiro que havia sido criado. Esse carneiro é uma representação do Messias, que haveria de vir e morrer por muitos, né? Muitos da casa de Israel. O que acontece é que o livro de Jazar foi escrito milhares de anos antes do Messias. Mas você tem uma alusão ao Messias, tanto nele como no livro de Enoque, profecias tremendas messiânicas, a qual estaremos relatando aqui em detalhes nos sábados subsequentes. Mas veja, o carneiro estava avançando até Abraham quando Rassatã pegou e emaranhou seus chifres no arbusto, e ele não pôde avançar até Abraham, para que Abraham acabasse de matar seu filho. E Abraham, vendo o carneiro avançar para ele, e Rassatã retendo, buscou, trouxe-o diante do altar, e ele soltou seu filho Isaac de suas amarras e colocou o carneiro em seu lugar. E Abraham matou o carneiro sobre o altar, oferecendo-o como um holocausto no lugar de seu filho Isaac. Então, Rassatã não desiste em momento nenhum. Ele está sempre contendendo, atrapalhando o plano da salvação. E nós que somos despertos, nós devemos ser espirituais para discernir esses ataques. Ver quando existe uma força de opressão, uma força de resistência contra as coisas do eterno. Não importa de onde venha ou o que seja, se está contra as coisas do eterno, é Rassatã operando. E muitos não enxergam. Há quem ensine aí que não existe nem Rassatã. Imagine discernir esses ataques, né, que são externos, né, aos servos fiéis do Altíssimo. Então, Isaac foi poupado. Abraham aspergiu um pouco de sangue no carneiro sobre o altar e disse: este está no lugar de meu filho, e pode ser considerado nesse dia como sangue de meu filho diante de Yah. E tudo que Abraham fez nesta ocasião no altar, teve que exclamar e dizer que este está no lugar do meu filho, e deverá ser considerado neste dia diante de Yah, no lugar do meu filho. Abraham terminou o serviço no altar, e o serviço foi aceito diante de Yah. E foi considerado como se tivesse sido Isaac. E o Eterno abençoou Abraham e sua semente naquele dia. E Rassatã foi para Sara e apareceu para ela na figura de um homem muito humilde e manso. Agora, essa parte é triste, senhores, porque o inimigo não desiste e quer vingança, de certa forma, quando os planos são frustrados. Ele vai tentar ferir, perseguir e fazer mal, né? O verso 76 diz que Rassatã foi até Sara, apareceu para ela na figura de um homem muito humilde e manso. E Abraham ainda estava envolvido em holocausto diante de Yah. E ele disse a ela: não percebes tu tudo o que Abraham fez com teu único filho neste dia, para que ele tomasse Isaac e construísse um altar e o matou, e ofereceu-lhe como sacrifício no altar? E Isaac chorou, e chorou diante de seu pai, mas ele não lhe deu atenção, nem ele teve compaixão dele. E Rassatã repetiu estas palavras, foi para longe dela, e Sara ouviu todas as palavras de Rassatã, e ela imaginou que ele era um homem velho de entre os filhos dos homens, que tinham ido com seu filho, e havia voltado e dito-lhe estas coisas. Sara levantou sua voz e chorou amargamente, clamou por seu filho, e jogou-se no chão, e lançou poeira sobre sua cabeça, e disse: ó meu filho Isaac, meu filho, eu deveria morrer nesse dia ao teu lado, ao invés de ti, aliás. E ela continuou a chorar e disse: estou afligida por ti, meu filho. Deveria morrer nesse dia em teu lugar. Ela continuou a chorar e disse: estou afligida, pois depois de ter te criado e te trazido, agora minha alegria se transforma em luto.
Eu tive anseio, chorei, pedi eu te gerei aos 90 anos de idade, agora tu serviste nesse dia a faca e o fogo, para efetuar uma oferta. Mas eu me consolo contigo, meu filho, pois esta é a palavra de pois tu apenas executaste o comando de Pois quem poderá transgredir a palavra de em cujas mãos está a alma de todos os seres vivos? Tu és justo, ó pois todas as tuas obras são boas e justas, e eu também exulto com tua palavra, com o que tu comandaste, embora meus olhos chorem amargamente, meu coração está muito alegre. Quer dizer, o diabo tentava o quê? Matar Sara com esse susto, né? Com essa notícia terrível. E Sara reage diferente, ela chora, mas ao mesmo tempo ela dá glória ao Eterno, ela justifica o Eterno no seu mandamento, né? E Sara colocou sua cabeça sobre o peito de uma das servas e ela tornou-se como uma pedra. Ela depois levantou-se e foi perguntar pelo caminho até Hebron, todos aqueles a quem ela encontrava andando na estrada, ninguém sabia dizer-lhe, perguntando o que tinha acontecido com seu filho. Ela veio com seus serventes e servos de homens para Kiriat Arba, que é Hebron, e ela perguntou sobre seu filho e ela permaneceu lá enquanto enviava alguns de seus agentes a procurar onde Abraham havia ido com Isaac. Foram procurá-lo na casa de Shem e Eber, e eles não puderam encontrá-lo. E procuraram por toda a terra e ele não estava lá. E aí, gente, o verso 86 traz mais uma investida fatal do adversário. Eis que Ra-Satã veio a Sara na forma de um homem velho. E ele veio e ficou diante dela, e ele disse-lhe: Falei falsamente diante de ti, pois Abraham não foi matar teu filho. Ele não está morto. E quando ela ouviu a palavra, sua alegria foi tão extremamente violenta por causa do seu filho, que sua alma saiu devido à alegria e ela morreu e foi recolhida pelas pessoas. E quando Abraham tinha terminado seu serviço, retornou com seu filho Isaque para os jovens homens e levantaram-se e foram juntos para Beersheba e foram para casa. E Abraham procurou por Sara e não conseguiu encontrá-la. Fez investigações sobre ela e disseram: Ela foi adiante em Hebron procurar você, querendo saber onde os dois tinham ido. Pois assim ela foi informada e Abraham e Isaac foram atrás dela a Hebron quando descobriram que ela estava morta. Levantaram a voz e choraram amargamente sobre ela. E Isaac caiu sobre o rosto de sua mãe e chorou por ela. Disse: minha mãe, como fostes me deixar onde tu foste? Como podes me deixar? E Abraham e Isaac choraram muito. E todos os seus servos choraram com eles por causa de Sara, e choraram sobre ela um luto grande e pesado. Bom, queridos, naturalmente, como já dissemos, o Gênesis não narra esses detalhes. O diabo matou Sara, praticamente, né? Trazendo aquelas notícias pesadas. E ela morreu de susto, morreu de alegria. Praticamente ela morreu de uma overdose de felicidade. O coração dela já talvez fragilizado, o adversário sabia disso. E aí ele intentou e conseguiu a morte de Sara. Só que o Gênesis não narra isso. Tem lá no capítulo 22, né, o sacrifício de Abraham, mas aí você já vai para a parte do enterro de Sara, né, em Macpela, né? Não cita nada desses detalhes do que aconteceu para Sara morrer assim, repentinamente. E aliás, Isaac e Abraão nunca mais a viram, né? Pelo que o livro de Jazar relata. Que lições nós aprendemos nos bastidores espirituais do nosso conflito pessoal? Primeiro, queridos, Ra-Satã joga sujo e joga pesado. Se transforma em agentes para nos impressionar. Ra-Satã usa as palavras do Eterno. Ra-Satã questiona, nos leva a duvidar do amor do Eterno, da bondade do Eterno. E nós estamos vendo isso em toda parte. Você já se deparou com pessoas que, na verdade, eram Ra-Satã, travestido de alguém para te desestimular, para te afastar do caminho? Com certeza isso acontece.
E nós, sabendo dessas investidas e como o inimigo trabalha, conhecendo o inimigo, como Shaul diz, o apóstolo Paulo, vocês não são ignorantes dos ardis de Satã. Nós devemos estar atentos e vigilantes. E devemos sempre glorificar o Eterno em todas as coisas, em toda situação. Não é fácil, mas jamais blasfemar ou maldizer o Eterno por nada que sobrevenha a nós. Ok? Essa foi mais uma etapa da história de Abraham, no livro de Jazar. Eu creio que nós vamos passar rapidamente sobre a história de Isaac, e vamos reentrar depois na história de Yaakov, ou Jacó, porque traz muitos detalhes o livro de Jazar que a Bíblia não narra, e os porquês que estão por trás dos acontecimentos que estão narrados na Torá, né, no Gênesis. Mas você vai acompanhando e vai vendo a profundidade da revelação, né, do livro de Jazar, que era um livro, Yashar, né, no hebraico, o livro do justo, inclusive é mencionado pelo profeta Samuel. Ele é também mencionado pelo discípulo do Messias, né, o Tiago, ou Yaakov, né, na carta, ou perdão, Yaakov, né, chamam de Tiago, na sua carta, né, carta de Tiago, ele menciona alguns textos do livro de Jazar também. Shalom para você, que o Eterno te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, por hora, mas retornaremos quando o Criador permitir, talvez amanhã, né, com mais um hangout. E que o Criador te abençoe grandemente, meu querido. Shabbat Shalom para você, para sua família. Esse é o dia de sábado, de repouso. Medite mais nas coisas do Criador. Recomendo que você baixe o livro de Jazar, tá? Você joga no Google, tem aí várias versões para você baixar. Baixe, leia esse livro, que você vai tomar lições preciosas para a sua vida espiritual e vai aumentar sua fé e seu amor no Criador. Ok? Shalom. Até o próximo hangout.